Vocês sabem como que funciona as 4 estações do ano? Quando eu faço essa pergunta, eu fico imaginando aquela sala de aula em que a maior parte das pessoas ficam em silêncio. Aí a gente não sabe se o silêncio significa que sabe ou não sabe. Quais são as 4 estações do ano? Isso todo mundo sabe. A gente aprende logo no início, nos primeiros anos do ensino fundamental. Primavera, verão, outono e inverno. Mas como isso ocorre? Esta é uma outra pergunta interessante, que aí a quantidade de pessoas que saberia responder isso diminui significativamente. Eu me lembro que quando eu estudei geografia, a gente vê ali naquele mapa, no Atlas, né? Os trópicos. Aqui no hemisfério sul tem o trópico de Capricórnio e no hemisfério norte o trópico de Câncer. Eu não entendi direito. A professora explicou, muito bem explicado, mas eu acabei sabendo que havia o trópico ali próximo da cidade de São Paulo, ou Porta São Paulo, tem o trópico de Capricórnio, né? E lá nos Estados Unidos, lá passa, no hemisfério norte, passa o trópico de Câncer. Mas por que existem esses trópicos? Tem a linha do Equador, que divide o nosso globo, né, em hemisfério norte e hemisfério sul. Isso é perfeito, é mais fácil de entender. Mas os trópicos, eles estão bem relacionados a essa questão das estações do ano. E é isso que nós vamos ver neste vídeo. Nesta imagem do Google Earth, nós vemos o globo terrestre. Ao darmos um giro no globo, vemos o continente da Antártida, onde fica o Polo Sul. Do centro do globo até a linha do Equador, o raio da Terra é de um pouco mais de 6.000 quilômetros. E o comprimento da linha do Equador, em torno do globo, é cerca de 40.000 quilômetros. Entre os polos norte e sul é como se houvesse um eixo imaginário, onde a Terra gira em torno desse eixo. Olhando do polo sul, o giro é no sentido horário. Onde há claridade, que pega os raios do sol, é a parte de dia, né? E à noite a gente vê na parte escura, aí no lado oposto do sol. Note nessa imagem de satélite que ainda é noite na América do Sul e que o dia começa pelo litoral brasileiro, ali no Oceano Atlântico. A primeira região de solo brasileiro que pega os raios do sol são as ilhas, como a ilha de Fernando de Noronha, né, onde o fuso horário é 1 hora adiantada em relação ao horário de Brasília. Já em Mato Grosso do Sul é 1 hora depois do horário de Brasília. A gente vê aqui que o mundo é separado em Oriente e Ocidente, né? E essa divisão é feita pelo meridiano de Greenwich. Aqui termina o dia no Ocidente e começa um dia novo no Oriente, à meia-noite. E no lado oposto do globo, o meridiano de Greenwich passa pela cidade de Londres, na Inglaterra. Veja esta imagem que representa a Terra. Uma pessoa na posição indicada na imagem, ao amanhecer, vê o Sol na linha do horizonte, no lado leste. Ao meio-dia, o Sol está na posição central de sua trajetória no céu. E ao entardecer, o Sol se esconde no horizonte, no lado oeste, dando início à noite. A posição do Sol no amanhecer, ao meio-dia e no entardecer é muito comum para nós, porque faz parte do nosso dia a dia. Mas a posição do Sol no céu muda também em relação à distância que nos afastamos do Equador em direção ao Polo. Uma pessoa que esteja no Polo Sul ou Norte verá o Sol circundando o horizonte. O Sol nunca vai subir no céu.
Se o eixo de rotação da Terra ficasse perpendicular ao plano de rotação da Terra em torno do Sol, durante todos os dias do ano, nós veríamos o Sol fazendo sempre o mesmo trajeto no céu. Uma pessoa que estivesse sobre a linha do Equador veria o Sol passando sobre si todos os dias ao meio-dia, em qualquer mês do ano. Alguém que estivesse no Polo Sul veria o Sol contornando o horizonte, pela manhã ao leste, meio-dia ao norte, à tardinha no oeste e meia-noite no sul. Mas o Sol nunca subiria além do horizonte. Uma pessoa que estivesse em uma posição intermediária, como na latitude 45, por exemplo, ao sul, não veria o Sol sobre a sua cabeça ao meio-dia, mas o Sol ficaria sempre um pouco inclinado ao norte. Se o eixo de rotação da Terra fosse perpendicular à eclíptica, ou seja, o plano do Equador fosse alinhado com o Sol, não haveria as estações do ano. O eixo de rotação da Terra tem uma inclinação em torno de 23 graus em relação ao eixo que faria o plano do Equador ficar alinhado com a eclíptica. Então aqui nós vamos ver agora como é que ocorre as estações do ano em nosso planeta. Vimos que a Terra gira em torno de si, o movimento de rotação, em um eixo inclinado em relação à eclíptica. A eclíptica é esse plano imaginário em que a Terra gira em torno do Sol. Aqui nós temos 4 representações da Terra em 4 momentos diferentes. No dia 21 de dezembro, quando é o início do verão, no dia 22 de março, quando é o início do outono, 21 de junho, quando começa o inverno, e 22 de setembro, quando começa a primavera. Então, a Terra, em um ano, ela percorre um círculo completo em torno do Sol. Não é exatamente um círculo, o movimento real é um círculo um pouco achatado, é uma elipse, mas aqui nós representamos dessa forma. Então, a gente pode imaginar dentro desse círculo aqui um plano. Então, a gente chama isso de eclíptica. Se a gente fazer uma curva aqui, nós vamos verificar que o eixo de rotação da Terra ele é inclinado em relação à eclíptica. Então, os raios do Sol eles incidem muito mais diretamente no polo norte, aliás, no polo sul que está aqui embaixo, do que no polo norte que está em cima. E é por isso que então, nessa época, 21 de dezembro, inicia o verão no polo sul e o inverno no polo norte. Enquanto aqui no Brasil nós estamos no verão, lá nos Estados Unidos, Europa, todos os países do hemisfério norte, eles estão no inverno. A Terra vai fazer esse movimento durante o ano, janeiro, fevereiro, março. Quando chega em março, no dia 22 de março, ela vai estar na seguinte posição. O Sol ele vai estar incidindo de forma igual em ambos os hemisférios. Então, ao meio-dia, quem estiver na linha do Equador nesse momento não vai enxergar sua sombra, né? Porque vai estar perfeitamente, o Sol vai estar na vertical ao meio-dia de quem está lá em Belém, por exemplo, no Pará, que é bem próximo da linha do Equador. Então o Sol incide em ambos os hemisférios de maneira igual. É o início do outono. Prosseguindo aqui, quando for no dia 21 de junho, inicia o inverno aqui para nós. Inicia o inverno e a situação é contrária, né? E começa o verão no hemisfério norte. Porque nós aqui do hemisfério sul vamos estar incidindo menos sol, recebendo menos sol, enquanto que quem está no hemisfério norte está com essa face do planeta mais voltada para o sol. Então inicia o verão
no hemisfério norte. E quando é a primavera, é uma situação bem semelhante àquela que nós vimos lá no início do outono, porque aqui agora também o Sol o Sol atinge de forma igual ambos os hemisférios. É o início da primavera e a Terra continuará a sua viagem, né, em torno do Sol até reiniciar tudo novamente. Nesse momento, voltando aqui para o início do verão, como há essa inclinação da Terra, vocês podem perceber que o Sol atinge exatamente esse ponto aqui. A Terra está girando, o plano do Equador está inclinado, porque o eixo está inclinado, então ele vai estar exatamente nesse ponto. Nesse ponto aqui é onde passa o Trópico de Capricórnio. Quer dizer, quem está lá na cidade de São Paulo, onde passa o Trópico de Capricórnio, nesse momento o Sol está bem na vertical ao meio-dia. Ele vê o Sol bem no meio do céu, em cima. O Sol vem em sua viagem. No início da primavera, ele estava bem sobre o Equador. Depois ele vem vindo para cá, no dia 21 de dezembro, no início do verão, ele está bem sobre o Trópico de Capricórnio, e depois ele começa a retornar, passa pelo Equador, e no início do inverno ele vai estar no momento mais ao norte, sobre o Trópico de Câncer, e depois ele começa a sua viagem para cá novamente, de acordo com a posição da Terra no seu movimento de translação no espaço. Nesta representação gráfica, nós temos os principais objetos que vimos neste estudo sobre como ocorrem as 4 estações do ano. A linha do Equador, que divide o globo em hemisfério norte e hemisfério sul. Temos aqui o meridiano de Greenwich, que divide na parte oriental e na parte ocidental, passando por Londres, onde tem o Big Ben, que é a hora de referência mundial. E temos os trópicos, o Trópico de Câncer no hemisfério norte e o Trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Então, como vimos, no verão, no dia 21 de dezembro, quando inicia o verão, o Sol ele está bem em cima do Trópico de Capricórnio. E à medida que o tempo avança, ele se desloca para o Equador. A cada dia, nos meses de janeiro, fevereiro, março, ele se aproxima do Equador. E aí então, quando inicia-se o outono aqui no hemisfério sul, o Sol já está irradiando o seu calor e a sua luz com mais intensidade no hemisfério norte, até quando chega o dia 21 de junho, que inicia o inverno aqui para nós que estamos no hemisfério sul, e inicia o verão para quem está no hemisfério norte. E ele começa a retornar no dia 22 de setembro. Novamente ele cruza o Equador, passando para o lado de cá, na primavera, até reiniciar o verão no dia 21 de dezembro. Então, é dessa forma que ocorrem as 4 estações do ano no planeta Terra. Curta os nossos vídeos, deixe seus comentários e inscreva-se no nosso canal.
Até mais.